Olá meninas, boa noite. Ontem, dia 17 de maio, comemorou-se o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. Vocês sabiam que nosso país é o número 1 em assassinatos da população LGBT? Pois bem, e para falar sobre esse tema tão espinhoso, precisamos hoje refletir sobre essa questão que assola a nossa população brasileira e o mundo todo. E para falar sobre esse tema, nós temos a honra de estar recebendo nesta noite a minha querida amiga, doutora Kelly Campos, que irá discorrer sobre esse assunto. Boa aula a todas! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a esse módulo de Diversidade em Direito da turma PLP Suzano 2021. Quero agradecer mais uma vez a coordenação e a doutora Sandra Lopes Nogueira pela oportunidade que me foi dada. É uma honra e uma tarefa bastante árdua falar sobre diversidade em direito aqui nesse monólogo e também falar sobre esse tema delicado, esse tema polêmico, que não é campeão de audiência, mas que merece ser tratado. É uma coragem realmente embutir isso na grade, mas nós precisamos pensar o direito a partir da pluralidade da população, e essa pluralidade realmente abrange o ser quem se é e o amar quem se ama. Então, eu peço àqueles que por convicção, por religião ou por qualquer outro motivo não coadunam com o que aqui vai ser dito, mas eu peço que realmente se abram à conceituação. As conceituações que são trazidas aqui são conceituações científicas e também de se pensar aqui que todo mundo merece igual respeito e consideração. Já que eu vou tratar da diversidade, ainda que o tema que eu vou trazer seja referente à identidade de gênero e à orientação sexual, eu quero aproveitar para fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele morena, tenho os cabelos curtos, preto com algumas mechas grisalhas, uso acessórios dourados e uma blusa azul marinho, ao fundo uma parede branca, com alguns post-its e um quadro de notas. Espero que seja proveitosa essa conversa e abro aqui a oportunidade para que a gente mantenha esse diálogo, para que a gente abra esse debate em outro canal. É o perfil do Instagram que eu coordeno com um grupo de amigas, que se chama Diversidade de Direito, que nós tratamos também sobre essa temática, mas sobre outros pontos pertinentes à diversidade, à pluralidade no direito como um todo. E aproveito aqui para trazer uma imagem da turma do PLT 2019, em que eu pude, com o auditório lotado, ministrar junto com a minha querida amiga doutora Michele Araújo, que está ali ao lado com uma blusa cinza, falar sobre isso. Na imagem, eu tenho uma bandeira LGBT erguida numa mão, com o microfone em outra, e tenho também aqui na figura a nossa querida coordenadora, doutora Sandra Lopes Nogueira, com a camiseta preta. Bom, vamos lá, vamos falar sobre essa sopa de letrinhas que é a sigla LGBTI+. Talvez algumas pessoas conheçam o movimento por GLS, que era uma expressão utilizada no passado como gays, lésbicas e simpatizantes, e esse S de simpatizantes não abrangia a grandiosidade dessa sigla, o grande número da população que realmente é abrangido ali nessa sopa de letrinhas. Nós não podemos pensar apenas na homossexualidade, e é por isso que a partir do debate que foi sendo acirrado a respeito desse assunto, se passa a chamar LGBTI+, que é a sigla que eu adoto. Existem outras que vão incluir a letra Q, que vão incluir a letra A. Ao longo da conversa a gente vai falar um pouquinho sobre algumas outras identidades. Infelizmente não existe tempo suficiente para tratar da identidade de gênero de uma forma mais ampla, então eu vou trazer aqui o termo guarda-chuva transgênero, para que, de fato, a gente entenda que ruptura é essa com o gênero, né? Que é essa imposição social de como nós devemos agir de acordo com o nosso sexo biológico. Aqui, então, vamos pensar a partir desse biscoitinho, o biscoito da diversidade,
O Biscoito da Diversidade tem aqui algumas indicações de que identidade de gênero, atração ou orientação sexual e expressão de gênero e sexo biológico não são necessariamente correspondentes para todas as pessoas. Então, é a partir dessa variedade, dessa pluralidade, que a gente vai pensar a diversidade no direito. Não apenas essa expressão utilizada, na verdade essa é uma expressão que eu utilizo, se utiliza muito a expressão direito homoafetivo, não uso isso para todo o contexto, nem toda reivindicação da população LGBTI é sobre o afeto, mas também é sobre o afeto. As nossas afeições é que vão determinar o modo como nos relacionamos e, por vezes, o modo como as nossas famílias são formadas. Eu não sei como vocês conceituam as famílias. Aqui, a minha conceituação de família é baseada no respeito e amor. Mas, de fato, a gente precisa ampliar esse leque para poder ser o mais abrangente possível nas formas de se viver e de se amar. Bom, como eu disse, aqui a conversa ela é de um tema polêmico, então eu tento trazer isso de uma forma leve, então eu vou pedir licença para a minha informalidade nessa conversa e eu quero trazer aqui um quiz para começar. Eu quero que vocês pensem sim ou não para a resposta que eu vou fazer. É importante respeitar a opção sexual das pessoas. O que vocês pensam a respeito disso? Antes de avançar, eu quero realmente trazer aqui que, de fato, é importante respeitar as pessoas, mas respeitá-las em sua orientação sexual. A expressão opção sexual, que é muito utilizada por pessoas que não têm conhecimento a respeito de fato, mais aprofundado do tema, é que opção sexual, ela me dá a ideia de que eu escolho com quem eu vou me relacionar, eu escolho por quem eu vou me sentir atraído, para onde eu vou direcionar o meu afeto. E opção, então, é equivocado no sentido de que nós não escolhemos. Nós não escolhemos ser heterossexuais, nós não escolhemos ser bissexuais, nós não escolhemos ser homossexuais. Isso não é realmente algo que eu projete de uma forma partindo do meu desejo. Não que se fosse uma escolha não deixaria de ser legítima, mas é realmente algo que a própria natureza da pessoa vai indicar. Eu pergunto aqui, eu imagino que boa parte das pessoas que estão assistindo a esse conteúdo sejam heterossexuais, em que momento você se reconheceu heterossexual? Em que momento você escolheu ser heterossexual? Então, nós só tratamos disso como uma ideia de opção quando nós pensamos realmente nas pessoas que divergem da heterossexualidade. E isso não é o correto. Então, vamos agora aqui pensar e corrigir essa ideia de opção sexual e partir da expressão orientação sexual, que é muito mais adequada para o que se propõe a esse debate. Então, vamos lá. Orientação sexual é a capacidade de cada pessoa ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou mais de um gênero. Então, nós temos a homossexualidade, que é a atração por pessoas do mesmo gênero, a heterossexualidade, que é a atração por pessoas de gênero diferente, a bissexualidade, que é a atração por pessoas dos dois gêneros, e a assexualidade, que é a ausência de atração sexual por pessoas de ambos os gêneros. Importante aqui, a assexualidade, ela fala necessariamente sobre o desejo sexual, ela não está tratando do afeto. Então, é muito comum que nós tenhamos pessoas que não sentem atração sexual por pessoas em geral, mas que sentem afeto, que podem se relacionar na base do afeto. Então, nós precisamos, de fato, ampliar aí a nossa ideia numa sociedade que realmente é tudo muito sexualizado, né, de que existe e é válida essa forma de não se exercer a sexualidade. E a bissexualidade, vou trazer um parênteses, existe também uma outra denominação, que é a pansexualidade. A pansexualidade é uma atração por pessoas, porque existem pessoas que negam gênero, existem pessoas que somam gêneros, e a gente vai chegar lá, mas, de fato, a bissexualidade não é a única forma de ter uma pluralidade da forma como eu direciono o meu desejo e o meu afeto. Essa é talvez a pergunta mais polêmica e mais complicada e mais mal compreendida de toda a temática que nós estamos abrangendo. O que é gênero?
antes de trazer aqui o conceito de gênero, eu quero trazer vocês comigo para um exemplo. Imagine que alguém está fazendo um ultrassom para saber se está tudo bem com uma gestação. Depois de um determinado número de semanas, é comum que o técnico, o profissional que está ali fazendo aquele exame, pergunte para a pessoa que está gestando se ela quer saber o sexo da criança. E é assim que é dito, geralmente, é o sexo da criança. E aí, a partir do aval de quem está sendo examinado, a resposta sim ou não vai trazer o feminino e o masculino, o menino e a menina, um destino biológico de homem e mulher. E será que realmente é essa a determinação das nossas personalidades? Porque quando eu penso que aquele menina, ou hoje em dia o chá de revelação que vai trazer a fumacinha rosa, o pedaço de bolo rosa, enfim, alguma coisa na bexiga cor-de-rosa, que vai identificar que aquele ser que está sendo gestado vai ser uma pessoa delicada, vai ser uma pessoa um pouco mais contida, que vai ter uma predisposição maior aos serviços domésticos, enquanto que a azul vai identificar ali a vinda de uma pessoa mais intensa, mais agressiva, mais assertiva e com desejos peculiares para o esporte, por exemplo, de que realmente a determinação não é biológica, é uma determinação social. E eu digo isso até num sentido de que diferentes sociedades e em diferentes tempos trazem ideias diferentes de feminilidade e masculinidade. Vou trazer um exemplo aqui da Índia. Na Índia, 2 homens andando de mãos dadas não significa que ali está um casal de homens que são namorados, que são casados, enfim, um casal homoafetivo. Na verdade, essa é a representação da profunda amizade. Então, 2 homens andando de mãos dadas nas ruas da Índia, eles são respeitados como 2 grandes amigos. Enquanto no Brasil, infelizmente, a leitura que se faz é de realmente que são homens gays, e isso pode sujeitar essas pessoas a, inclusive, violência, né? Por estar expressando ali algo que não é o desejado para a masculinidade. Então, pensando a partir daí, e eu sei que vai existir muita discordância nesse sentido, mas pensando o gênero como essa questão que é muito mais social e que não é biológica de modo algum, não é um destino que me é dado no ventre a partir da minha formação, o meu desenvolvimento como ser humano, que o gênero, né, segundo a conceituação da opinião consultiva número 24, que foi zerado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, corte essa da qual o Brasil é signatário, faz parte, compõe o conselho, que gênero se refere às identidades, às funções, aos atributos construídos socialmente da mulher e do homem, e o significado social e cultural que se atribui a essas diferenças biológicas. Então, vamos tentar realmente aí, eu sei que é difícil, trouxe até aqui o exemplo da Mulan, a Mulan que precisa se disfarçar de homem, né, precisa se travestir de homem para que ela consiga de fato participar de uma guerra, porque a figura feminina dela não é aceita naquele ambiente, porque ser guerreira não é coisa de mulher, né? Então, a gente vê por aqui que toda a nossa determinação de como o homem e a mulher são vistos na sociedade é uma construção social, inclusive que vai sendo alterada ao longo do tempo. E a gente espera que ela se altere a ponto de não existir determinações de como um homem ou uma mulher deve ser, e de que deve ser um homem ou uma mulher. Bom, então já adiantamos aqui um pouco sobre identidade de gênero, que é justamente esse reconhecimento, essa compreensão que uma pessoa tem de si, percebendo-se do gênero masculino, feminino ou ainda a combinação de ambos. Essa compreensão é incorporada à forma como a pessoa se apresenta socialmente, pelo nome, pelas vestimentas e pelo comportamento. E aí, precisamos trazer aqui um conceito que todo mundo tem identidade de gênero. E a identidade de gênero de pessoas que se identificam com o sexo biológico que lhes foi atribuído quando do nascimento são as pessoas chamadas cisgêneras. Então vamos lá, cisgêneras são as pessoas que possuem uma identidade de gênero correspondente ao sexo biológico. Por exemplo, uma mulher cisgênero quando o seu sexo biológico e sua identidade de gênero são femininas. Justamente eu sou uma mulher cisgênero, bissexual, mas uma mulher cisgênero.
E aí nós temos as pessoas transgêneras, que é uma expressão guarda-chuva usada para designar as pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente daquela atribuída no nascimento. A transgeneridade é uma ruptura com a divisão do mundo em dois grandes polos, masculino e feminino. Então, é justamente aquilo que a gente estava trazendo aqui da construção que o gênero é, uma construção social e não uma determinação biológica e não algo que é determinado, definido a partir da gestação ou a partir do sexo biológico, né, com o qual nós viemos ao mundo. Temos, então, as travestis, e eu digo as travestis no feminino, porque na maior parte do tempo é assim que elas gostam de ser tratadas, mas são pessoas que vivem um papel de gênero feminino e não se reconhecem como homem, e em geral não se reconhecem como mulher. Né? É quase que um terceiro gênero. Na verdade, para saber se uma pessoa é travesti, transexual, o ideal é que a gente pergunte qual é realmente a sua identidade, como você gosta de ser tratado. E é a pessoa quem vai determinar isso. Não adianta a gente pegar a conceituação aqui e tentar ficar adivinhando quem é quem, como a pessoa se identifica, como é que eu devo tratá-la. A gente precisa perguntar. Então vamos para mais um quiz? Verdadeiro ou falso? O maior desejo das pessoas trans é fazer cirurgia para redesignação sexual. Essa tá fácil, né? É falso. Falso porque nem todas as pessoas trans elas desejam fazer alguma modificação corporal. E nem todo desejo de modificação corporal é um desejo por uma cirurgia de transgenitalização. Para trazer aqui, importante, a gente, já que estou abordando aqui essa questão da transgenitalização, o direito à saúde da população trans, na verdade, o direito à saúde da população em geral, é uma luta que tem sido travada aí por muito tempo. E quando nós tratamos de pessoas trans, existe uma resistência ainda de uma grande parte dos médicos que não se especializam, não querem conhecer a respeito do assunto, não sabem como lidar com o corpo trans. Então, os tratamentos são precários, muitas pessoas vão recorrer a um tratamento de hormonoterapia que vão fazer sem esse acompanhamento, porque não localizam médicos que tratam disso, porque não têm acesso a médicos do SUS que trazem esse debate. Na maior parte dos estados, os centros de referência que têm realmente profissionais habilitados para tratar dessa peculiaridade na medicina são espaços com muita fila, uma dificuldade de acesso muito grande, então muita gente toma hormônio por conta própria, o que pode ser extremamente perigoso. Tem pessoas que, desejando a modificação corporal, acabam por introduzir no corpo silicone industrial, mas nem toda pessoa deseja fazer essa modificação, até porque, como dissemos anteriormente, a transexualidade é muito mais do que a ideia de alguém que nasceu do sexo feminino e deseja e passa a se expressar socialmente como alguém do gênero masculino, ou o contrário. É muito mais amplo que isso. Existem pessoas que são agênero, então existem pessoas que são fluem entre os dois gêneros. Então a gente tem uma gama aí de identidades muito mais amplas que isso. Então a questão da saúde é realmente uma questão muito preocupante. A população, inclusive trans, é uma população que vive menos, infelizmente, por conta da violência. Nós somos o país número 1 em transfeminicídio no mundo. Existe um grande número de assassinatos de pessoas trans. Infelizmente, é um ranking que nós não gostaríamos de liderar. Além disso, nós precisamos pensar que as oportunidades de trabalho para essa população são muito escassas. Então, é muito comum que pessoas trans acabem fazendo uso da prostituição para sobrevivência. Existem alguns estudos que apontam que mais de 90% da população trans, em algum momento, já se prostituiu. Então, nós precisamos pensar essas oportunidades, e a falta de oportunidade de trabalho também leva as pessoas a serem alijadas do sistema de saúde. Então, por conta disso, a questão da saúde, em especial para a população trans, é realmente muito necessária de ser implementada da forma adequada e urgentemente. Vou ter que trazer aqui alguns conceitos de preconceito e discriminação que vão parecer um pouco técnicos, mas que são necessários para que a gente pense, de fato, o porquê da necessidade de se atribuir características específicas na legislação e na interpretação da lei
para grupos, como é o caso do grupo LGBTI+. Então, eu peço aqui licença para me socorrer das conceituações do livro O que é Discriminação, escrito pelo Adilson José Moreira, no ano de 2017. Preconceito é a atitude negativa de alguém em relação a outra pessoa, que se baseia em generalizações e julgamentos irracionais ou prematuros. Uma pessoa preconceituosa, quando interage com o outro, acredita que existem diferenças essenciais entre ela e o outro. São preconceitos que acabam motivando comportamentos discriminatórios pelo simples fato da pessoa acreditar que pertence a um grupo diferente ou superior. Discriminar significa categorizar uma pessoa a partir de uma característica como a cor da pele, aparência física ou orientação sexual, ou situação jurídica, para atribuir a ela uma consequência. Significa também impor a outra pessoa um tratamento desvantajoso a partir de um julgamento moral negativo. Além do mais, a discriminação pode ser provocada tanto por pessoas como por empresas e instituições. É o caso da discriminação organizacional e estrutural. E estereótipo são modelos mentais que determinam a percepção das pessoas. É a forma como grupos sociais dominantes se expressam seus valores e seus códigos culturais, geralmente na forma de associações simbólicas inseridas no imaginário social. O estereótipo cumpre a função ideológica e serve para sustentar práticas discriminatórias. É fácil identificar estereótipo principalmente no humor, quando suas manifestações de xenofobia, racismo, machismo e intolerância religiosa são gritantes. Então, só para aproveitar esse gancho aqui que fala do humor, não é legal, não é inofensivo fazer uma piada com a condição do outro. Isso inclui, obviamente, aqui as questões de orientação sexual e identidade de gênero que nós estamos tratando, mas também de se pensar outras características pessoais ou características de um grupo que fazem com que esse grupo seja atacado por esse tipo de comportamento. Uma piada pode parecer inofensiva, mas ela naturaliza uma situação. A partir do momento que eu entendo que alguém é risível, eu demarco que existe alguém que é inferior, que existe um grupo dominante e que esse grupo merece um tratamento diferente. E, de fato, nós aqui, nesse momento que nós vivemos essa demarcação em que existe um padrão que é o heteronormativo, que é o padrão cisgênero, que existe a necessidade de discriminação, mas uma discriminação que nós chamamos de positiva. A discriminação positiva, ela se baseia na necessidade de se identificar as diferenças entre um e outro grupo e, a partir dessas diferenças, trazer um olhar que vai contemplar realmente uma forma de trazer a igualdade. Então, tratar um grupo diferente a partir de previsões legais que só se aplicam a um determinado grupo é fazer com que esse olhar a essas características que trazem uma particularidade seja tratada de uma forma respeitosa e traga, então, realmente a efetiva isonomia, a igualdade dentro da sociedade, o tratamento de forma digna. Então, vamos para o último quiz. A homotransfobia é crime por previsão na Lei Maria da Penha. B, por força de decisão judicial. C, não é crime, é direito da liberdade de expressão. E D, pela previsão da Constituição de que todas as pessoas são iguais. Bom, no Brasil, nós não temos uma legislação que avance quando nós falamos dos direitos da população LGBTI. Pelo contrário, é por intermédio da luta de advogados e advogadas que nós conseguimos conquistas importantes para que o judiciário realmente olhasse para aquilo que a gente chamou ali agora de discriminação positiva e trouxesse algumas previsões legais características. E quando nós falamos em homotransfobia, nós estamos falando necessariamente de um direcionamento, de um crime de ódio, que é baseado unicamente no fato de que aquela pessoa é uma pessoa que é homossexual, bissexual ou transgênero. Então, quando eu penso, ou na verdade a gente também tem uma possibilidade de que pessoas heterossexuais ou cisgêneras sejam confundidas e que com isso sofram violência. Nós temos casos aí de pai e filho andando de mãos dadas que foram agredidos e um deles teve a orelha decepada, por exemplo, por conta dessa interpretação. Então, todos estamos passíveis de receber uma violência com motivação de homotransfobia.
mas é por força de uma determinação judicial, uma decisão que o STF apresentou em um processo que se julgava a aplicação dos crimes de ódio, no caso o crime de racismo, às práticas de homotransfobia, que foi incluído no nosso ordenamento. Infelizmente, o nosso legislativo ele se esquiva dessa responsabilidade de trazer uma legislação que contemple a igualdade de todas as pessoas, independente da orientação sexual e da identidade de gênero. E por esse motivo, o STF, não que ele tenha legislado, mas ele precisou fazer uma interpretação que se aplica a todo o território nacional. Então, hoje, a prática da homotransfobia é crime e é passível, sim, de punição. E isso é uma conquista. Nós precisamos realmente que esses números de homotransfobia sejam computados pelas autoridades, porque é a partir dessa comunicação às autoridades que se verifica a necessidade de políticas públicas para realmente implementar a igualdade entre todos os grupos, independente de orientação sexual e identidade de gênero. Vou então aqui fazer mais uma leitura, eu peço desculpas por isso, mas por vezes é necessário que a gente se socorra das palavras de outras pessoas para explicar aquilo que a gente deseja expressar. Então, eu vou pegar aqui um trechinho do voto do ministro Celso de Mello, quando do julgamento da criminalização da homotransfobia, que eu entendo que é muito válido e elucidativo sobre isso. Essa visão de mundo, senhores ministros, fundada na ideia artificialmente construída de que as diferenças biológicas entre o homem e a mulher devem determinar os papéis sociais, impõe notadamente, em face dos integrantes da comunidade LGBT, uma inaceitável restrição às suas liberdades fundamentais, submetendo tais pessoas a um padrão existencial heteronormativo, impondo-lhes ainda a observância de valores que, além de conflitarem com a sua própria vocação, conduzem à frustração de seus projetos pessoais de vida. É realmente emblemática essa decisão. Não é a única decisão que nós temos nesse aspecto. Como já foi dito, o legislativo não tem avançado no sentido de trazer uma legislação que, de fato, escancare que LGBTIs são iguais a todas as outras pessoas. E aí nós precisamos do socorrer do judiciário. Então, são uma série de conquistas que são feitas nessa esfera e uma luta que não cessa. Não que essa seja a única forma de se alcançar a igualdade, mas ter uma legislação que reconhece e que aplica aqui conceituações e punições em proteção a essa população é de fato muito necessário. Então, e caminhando aqui para o finzinho da nossa conversa, eu vou trazer mais umas conquistas aqui importantes no âmbito legal. Né? Nós temos o reconhecimento em 2011 do direito ao casamento e à união homoafetiva. O STF traz essa definição em 2011 e, na sequência, o CNJ também traz uma resolução. Então, hoje é muito tranquilo se proceder tanto o casamento como a união homoafetiva nos cartórios, até por uma imposição do órgão que os fiscaliza. Né? E decorrente disso nós temos aí o reconhecimento ao direito de herança, ao direito de partilha, ao direito de uso de convênio médico, a pensão por morte e uma outra série de direitos que decorrem daí. Nós temos a proibição da terapia de reorientação sexual, no sentido reorientação sexual como uma tentativa de tratar e modificar a identidade de gênero ou orientação sexual de alguém. A gente já falou sobre orientação sexual não ser algo que é eleito por aquela pessoa, por ninguém, nem por hétero, nem por homo, nem por bi. Então, é bem importante que tenhamos essa definição, ainda que isso não precisasse ser objeto de ação, mas foi, né? Tivemos também o reconhecimento pela Lei Maria da Penha como primeira legislação federal a trazer a expressão orientação sexual, e então a aplicação a travestis, mulheres trans, lésbicas e bissexuais da lei. Tivemos o reconhecimento à adoção por LGBTI+, no âmbito do Poder Judiciário. Foi necessário também passar pelo STF para ter esse reconhecimento. Existiam barreiras que muitos juízes impunham, às vezes até mais no âmbito de limitação de idade, limitação de gênero da criança adotada, mas hoje, felizmente, essa questão não existe mais. Parecia que algumas pessoas pensavam que era mais honrado que uma criança permanecesse em um abrigamento ou que
ficasse alijada do direito de ter uma família a ser adotada por um casal de pessoas do mesmo gênero. Tivemos também agora a possibilidade da reprodução humana assistida. Então, para quem tem a necessidade de fazer um procedimento de gestar, tem esse desejo, isso é possível dentro dessa interpretação da medicina, né? Existe uma resolução que fala sobre isso. Nós temos também pelo STF reconhecido o direito de homens que praticam sexo com outros homens fazerem a doação de sangue. Esse era um impedimento, recentemente isso aconteceu, né? De quebrar essa barreira. Os homens não conseguiam fazer a doação de sangue. A partir de um questionário, eles eram impedidos. Demorou um pouco para ter, inclusive, a aplicação dessa determinação judicial, mas felizmente, ao que nós temos notícia hoje, não é mais uma barreira. Afinal, todo o sangue que é doado tem que ser testado, então não existe aí motivo para se desconfiar que o sangue que é doado por homens que praticam sexo com outros homens seja um sangue contaminado, um sangue que tenha uma maior probabilidade de passar um IST. Temos também a possibilidade de que transexuais possam cumprir apenas em presídios de acordo com o gênero com o qual se identificam, o direito ao uso social também por um decreto legislativo federal e a retificação de nome e registro civil a partir da autodeclaração. As pessoas para fazer a retificação dos documentos, precisavam passar por um processo no judiciário, que muitas vezes era moroso, que as submetia à necessidade de ter um laudo, indicando uma CID, patologizando essas identidades e também, por vezes, submetendo essas pessoas à perícia, em que elas precisavam, por exemplo, ficar nuas para poder obter esse direito. Também é uma questão que, felizmente, foi ultrapassada e também pode ser feita com relativa facilidade nos cartórios. E, considerando aqui que nós estamos no mês de maio, eu quero encerrar essa conversa trazendo aqui a importância de se falar sobre a luta contra a LGBTfobia. Falar contra a LGBTfobia não é um assunto apenas da população que atine a população LGBTI, essa tem que ser uma bandeira de todos e todas e todes. Então é por isso que eu trago aqui uma lembrança de que agora, no dia 17 de maio, nós temos o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia e nós precisamos lembrar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e que isso está previsto na nossa Constituição Federal, num trechinho lá do artigo 5º. Então, só para lembrar que todo mundo é igual perante a lei, sem distinção de natureza, para amar quem se ama e ser quem se é. Enfim, era isso que eu tinha para trazer hoje. Eu espero que essa conversa tenha sido proveitosa, espero que a gente possa, em algum momento aí, continuar conversando sobre o assunto, e agradeço essa oportunidade. Tchau, tchau!